Então vamos lá. Diz assim: recentemente estive em uma casa de familiares e me senti sugada, como invadida por seres e energias. Lembrei que no nível 1 e no Conversando tem algumas passagens que falam sobre seres que precisam de luz e que precisamos enviar a energia ou irradiar. Tá? Recentemente a gente viu algumas coisas que até existiam lá numa passagem, quando a gente entra no capítulo 17, sobre a aplicação ou outras posições e aplicação em outras pessoas. Tem uma passagem ali que, inclusive, ela é atribuída a essa hierarquia designada como Mãe Maria, que fala assim, né, que muitos, quando a gente entra num caminho maior e verdadeiro, alguns seres que estão aí realmente necessitados, né, de um encontro, de uma luz, de uma direção, né, podem se aproximar e de alguma maneira pegar aquilo que nós irradiamos naturalmente, tá? Aí isso, né, aí essa pessoa associa, bom, se agora eu me torno um canal de luz, eu vou ser assediado por essas energias, por esses seres, né? Então a gente vai analisar isso aqui com bastante atenção, tá? Isso aqui vai nos tomar um tempinho bom agora. Nós vamos analisar vários ângulos disso aqui e eu gostaria que, inclusive, fossem colocando aí as conclusões, ou então a gente pode até voltar a esse assunto. Muito importante mesmo, muito importante. O livro, eu já falei disso, eu repito, e eu me repito quando digo que me repito. No livro Conversando sobre Moitian, nós vemos assim, ó, vários níveis de informação, né? Vários níveis de informação. Nós temos aquelas informações para as pessoas que veem coisas, nós temos informações para as pessoas que vivem com influências negativas, nós temos informações sobre o que tem no astral, o que tem no espiritual, que são coisas distintas bem distintas mesmo, muito distintas. E nós temos também uma parte, né, na qual nós entendemos uma profunda, ou fazemos uma profunda interação com a parte analítica de tudo isso, né? Então, nós sabemos que existem alguns planos que as pessoas podem se conectar, mas também nós sabemos que às vezes as pessoas se conectam com determinados planos quando elas estão com um problema, né? Já deu, eu acho, para perceber assim, ó, que nós vivemos hoje aqui a possibilidade de uma espiritualidade muito consciente. E essa espiritualidade consciente, ainda que nós falemos, né, de todos esses complôs e conspirações, no sentido de realmente existir uma hierarquia que nos leva até um determinado ponto, depois nos tranca, e que há uma enganação no sentido de que o bem e o mal é a mesma coisa, né? Bem e mal a mesma coisa dentro dessas hierarquias de deuses e anjos e demônios, tudo igual. Ao mesmo tempo, nós também temos uma questão mais profunda e inteligente, que é a entender os nossos processos internos. E que, quando nós vamos entendendo isso, esses demônios e esses seres e entidades e ataques, eles se esgotam. Eles se esgotam. Por quê? Porque quando nós vamos numa outra dimensão, nós vamos encontrar aquilo que tem ressonância com os nossos problemas, tá? Isso, até eu fiz um videozinho curtinho, assim, que falava sobre a percepção do astral, a percepção em outras dimensões, tá? Então, quando as pessoas relatam determinadas coisas, elas estão numa ressonância ou mostrando aquilo que elas têm no seu interior e que não foi analisado. Isso, inclusive, voltem lá naquele nosso último encontro do Livro Branco, eu falei muito sobre isso, inclusive desmistifiquei ali determinadas coisas que achavam que um conto ali era super, extremamente espiritual, quando na verdade era só um reflexo de uma personalidade em movimento e em evolução e em resolução profunda dos seus conceitos e dos seus problemas, né? Tá? Então, aí a gente vai entrar aqui numa questão interessante. Quando nós começamos a nos equilibrar, essas questões mais... nós precisamos entender assim, ó, quando a gente vai percebendo a questão astral, e essa questão astral é
influências, ataques, seres de dimensões que querem me sugar, que querem me atacar, que querem tirar minha energia, significa que nós não estamos resolvendo as questões primárias e primordiais do nosso ser. Para isso que o Moentian é diferente, né? O Moentian nos dá força, nos dá ferramentas e nos dá a possibilidade de entendimento de várias questões internas, né? Que quando nós, de uma maneira inteligente, entendemos isso, nós vamos lá e resolvemos. E na medida que nós vamos resolvendo isso, nós vamos querendo cada vez mais distância dessas coisas que estão ali no astral, como os conflitos, as guerras, as emoções negativas, as coisas que nos retiram do nosso centro, né? Nós vamos entendendo isso de uma maneira inteligente, muito inteligente, tá? E quando nós começamos a manifestar isso, é aquilo que eu digo assim, ó, quanto mais luz nós integramos e quanto mais resoluções nós temos, nós começamos a irradiar muito mais essa luz, tá? Então, aqueles seres que de alguma maneira cheguem para nós, o que eles vão sentir? Eles vão sentir uma alegria, eles vão dizer, nossa, o que tu tá fazendo, né? Mesmo que seja lá uma lagartixa astral, ela vai dizer, que bom estar perto, mas não é por aqui, porque é muita luz, eu vou sair fora. E aí tu também nem vai ver, às vezes, aquela lagartixa astral ali perto, né? Porque ela nem vai estar mais ali, ela não consegue, né? Tá? E essas coisas também que dizem assim, vão me influenciar, vão... Não, quando a gente está em um equilíbrio, a gente vai entrar num ambiente, as pessoas vão se sentir também, de certa forma, equilibradas. Agora, vamos analisar essa questão aqui, vamos de novo aqui. Recentemente estive em uma casa de familiares e me senti sugada, como invadida por seres e energias. Bom, agora nós voltamos aqui a um ponto que é o seguinte: a pessoa que foi lá, ela está se trabalhando bastante, ela está se conhecendo muito, ela está transmutando, vamos chamar assim, né? Ela está transmutando, ela está sublimando determinadas características que às vezes essas mesmas pessoas que são familiares têm e que ainda não foram vistas, né? Que não foram assimiladas, que não foram de nenhuma forma ainda entendidas. Então tem uma força contrária ao processo evolutivo. Por quê? A pessoa que está fazendo esse trabalho interno, ela ainda tem a gente vai chamar assim, uma cumplicidade, né? Tem uma outra palavra que eu não lembro agora aqui, mas ela tem não é só uma cumplicidade, mas ela tem uma, uma ligação profunda com aqueles mesmos padrões que aquela família tem, né? Agora, na hora que um começa a resolver, os demais se sentem desconfortáveis e a própria pessoa se sente desconfortável, por quê? Porque como que ela vai desrespeitar aquele padrão, aquele ciclo que precisa... Os ciclos e os padrões, eles exigem que as pessoas os cumpram da maneira como sempre foram cumpridos, né? Então, às vezes, até diziam assim, nossa mente é o nosso maior obstáculo. Não é propriamente a mente, né? Mas sim as forças que estão por trás de todo um padrão que a gente vai deixando para trás. Então, é muito normal. A pessoa sente uma tontura, ela sente que tem seres e que tem... né, se tu for lá num negócio espírita, diz, tem uns encostos aí naquela família. Não, não é só isso. São os fantasmas. E que fantasmas são esses? Os fantasmas das memórias, os fantasmas dos padrões, dos avós, dos bisavós, que já morreram, então são fantasmas mesmo, mas não são fantasmas, são os cromossomos, né? O DNA dali né? É um ciclo de repetição, de dor que precisa ser repetido, e quando a pessoa diz fidelidade, exato, isso, fidelidade, muito bom, obrigado, está aí participando, tá? Isso, né? Então ela tem uma fidelidade ali com aquela família, né, que precisa continuar manifestando aquilo. Na hora que a gente vai quebrando esses padrões, vai se entendendo, é óbvio que muita coisa muda. Às vezes, né, como eu falei outra vez ali sobre a amizade, às vezes a gente tem que dar não é afastar, quebrar relações ou ir contra algo, mas é um entendimento pacífico. O entendimento pacífico, ele significa que eu sim entendo que cada um faz o que pode. Se eu estou fazendo algo diferente, eu digo sim,
eu entendi que tu não teve força para fazer isso, mas eu posso fazer de uma maneira que ninguém pensou que podia. E aí, a minha mente, a minha motivação é continuar nisso, tá? Então, muitas vezes, as pessoas que se envolvem nessa questão astral de ataques e de seres, elas estão, na verdade, continuando com a fidelidade do padrão, né? Essa palavra ficou boa agora. Tá? E aí elas sentem como que sugadas, elas sentem mal, elas sentem, né? Porque está mudando a vibração, está mudando o padrão dela, a energia está fazendo alguma movimentação. Agora, no momento que ela consolida um movimento, ou que ela consolida o passo, né? Consolida o passo, aí o que que acontece? As pessoas vão começar a sentir bem. Agora, se ela diz assim, vocês têm que mudar, porque eu já mudei, quer dizer, ninguém mudou, né? Tá só tá rebelde, só sentiu uma rebeldia e tá desrespeitando até a força dos outros, tá desrespeitando aquilo que cada um pode fazer, né? É bem diferente. Agora, quando eu integro de fato, eu nem preciso falar nada, porque eu mostro, né? Eu só mostro. Né? E isso exige um tempo também, né? Exige um tempo, a maturidade, né? Lembra que lá no capítulo 1, acho que é 1 ou 2 ali do verde, né? Eu falo assim que quando a gente vai começando, no 1, fala assim, que quando a gente vai começando a falar a verdade, né? E não é a verdade aquela agressiva, de dizer o que pensa, né? Ah, tu tem pouco cabelo, não preciso ser indelicado, né? Não sei lá se a pessoa aceita que tenha pouco cabelo ou se ela tem um problema por estar com pouco cabelo, né? Então isso às vezes pode ser grotesco, não? Como é que chama? Indelicado, né? Indelicado, né? Então, vamos aí analisar isso também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que muitas dessas coisas que existem aí, que as pessoas definem como astral e vamos nos proteger, etc, etc e tal, não passam de expressão de problemas que precisam ser analisados, tá? Isso é bem claro isso. Existem coisas que são energias, sim, mas quando a gente consegue entender que as pessoas podem ultrapassar, a gente nem fala mais, né? Lá no livro azul, falo até de dragão, de não sei o que lá, né? Dessas coisas aí. Mas, quando a pessoa consegue mesmo sair daqueles padrões, esse tipo de ideias, eu coloco só para que a gente tenha, né, como eu descrevo para todo tipo de pessoa, para se identificarem com o quê? Com aqueles níveis ali e ficarem lá? Não, para entrarem no nível da espiritualidade de fato. A culpa com a mudança acaba fragilizando quando está em processo e eventualmente reaparece. Isso é muito profundo mesmo. Obrigado aqui. A culpa com a mudança, né? Quer dizer, eu estou mudando e me sinto culpado porque eu mudei e estou fora do padrão que os outros ainda seguem, né? Quando está em processo, faz com que reapareça aquele mesmo padrão, exatamente. Então, há que se ter uma perseverança, e é isso que eu falo assim, ó, quando a gente usa a energia, o que ela nos dá? Ela nos dá força para prosseguir, né? E aí, quando, esse caso aqui, volta muito aquilo lá do quando é que eu posso fazer o bem. Quando que eu posso fazer o bem? Quando eu mudei algo, aí a minha expressão, a expressão da minha vida vai ajudar esses familiares também, tá? Então, ataques e seres negativos, reflexo de problemas, reflexos de problemas, tá? Reflexos de problemas. Mesmo que alguém diga, ó, tem um ser aqui, reflexo de problema, porque esse que foi lá viu que tem um ser, ele está vendo também num nível, porque ele está naquela frequência de seres que ele não precisaria nem estar vendo, e muito menos falando para os outros, e muito menos deixando as pessoas com medo, e aí vão ter que pagar lá para fazer o despacho do ser, né? Quando na verdade devia ir para o psicólogo ou para o psiquiatra ali resolver aquele negócio. Ou entender os processos internos e fazer suas resoluções profundas, que eu acho que fica mais interessante, assim. Se bem que, em alguns momentos, sim, se precisa de um acompanhamento bem psicológico, bem bom para entender algumas coisas e depois o processo evolutivo se dá com mais eficácia.